quais são os principais fatores que devem ser considerados ao definir uma estrutura de remuneração para os vendedores, Fernando? Olha só, já começamos quente, né? Começamos com uma pergunta aí direto ao ponto e que acho que abre aí com chave de ouro a nossa conversa aqui, né? Como você falou, Dani, acho que o assunto de remuneração, né, para força de vendas não é um assunto simples, né? Não é um assunto trivial, porque se fosse, né, simples e trivial, a gente até acho que não estaria conversando aqui sobre isso. Mas com base um pouquinho na experiência que a gente vem tendo, né? Acho que alguns fatores eles são determinantes no sucesso dessa remuneração para vendedor, né? E qual que é o objetivo, né, de um programa de remuneração para um vendedor? Né? É efetivamente motivar esse vendedor a vender cada vez mais e melhor dentro da sua realidade, dentro daquele prestador de serviço, dentro daquela empresa que esse vendedor trabalha, né? Então, acho que o primeiro passo para construir um programa de remuneração que seja condizente com os objetivos da empresa, é justamente pensar nesse objetivo, o que vai fazer o meu vendedor a vender mais e melhor, né? Então, como que eu consigo, através da remuneração, fazer com que esse vendedor efetivamente ele se engaje, se motive nesses objetivos. Então, aqui a gente entra primeiro com o conceito de olhar a remuneração total desse vendedor, né? Então, precisa ter eventualmente ali um mínimo de fixo, né? Uma remuneração que o vendedor ele seja o mínimo eventualmente ali para ele sobreviver naquele mês, o mínimo que ele tem para ter as suas despesas fixas, e em cima desse fixo você estabelecer qual que vai ser o nível de competitividade, qual vai ser o nível de agressividade de uma remuneração variável atrelada, né, a resultados, a vendas que esse vendedor trouxer, né? Essa remuneração variável tem que ser atrelada ali a objetivos definidos para um período específico de vendas, né? Atrelado a tipo de produto, a vertical de vendas, né? Aí depende muito da realidade de cada empresa e de agressividade. Então tem que ser olhado para isso. E dependendo da empresa, né? Se tiver outras possibilidades, poder também ter outras formas de remuneração. Uma remuneração voltada mais a um longo prazo, olhando para um retorno que esse vendedor ele pode trazer no longo prazo para a companhia e não só no curto prazo, é uma boa prática. Todo o pacote de benefícios que também vai suportar esse vendedor ali no seu dia a dia, como um plano de saúde adequado, transporte, alimentação, né, para que esse vendedor ele não se preocupe com essas questões no dia a dia, ele esteja ali 100% amparado nesse processo e aí realmente possa focar naquilo que é importante, que é a venda, né? Então, acho que esse conceito de olhar de uma forma realmente holística a remuneração, né, uma remuneração total, um primeiro pensamento muito importante, né, que quem for definir essa remuneração tem que ter. E aí, quando a gente olha para essa remuneração total, a gente tem, então, diversos fatores que são considerados nessa definição. Então, primeiro é o tipo de negócio, né? Então, qual que é o negócio que aquele vendedor vai estar inserido, que tipo de venda que ele vai fazer, né? Então, isso vai determinar, principalmente, o modelo de remuneração variável, como que ele vai ser, né? Qual que vai ser a periodicidade de pagamento, qual que vai ser o nível de agressividade. Então, o tipo de negócio ele influencia de forma direta nessa definição. O segundo é a maturidade do negócio, né? Então a gente vê hoje muitas empresas entrando no mercado a todo momento. Acho que o mercado está cada vez mais aberto e fácil, né, para a gente poder empreender, né, trazer novos negócios, trazer novas oportunidades de produto, e isso faz com que as empresas que acabem de entrar não tenham uma maturidade ainda de entender como que vai ser o seu ciclo de vendas, de compreender como que vai ser esse comportamento de vendas ao longo do tempo. Então, esse é um fator que influencia como que eu vou definir a remuneração para o vendedor que vai estar nesse negócio, né? E aqui a gente está falando especificamente de comissão, né? Então, o vendedor vai fazer uma venda e vai ganhar em cima uma comissão dessa venda, porque eventualmente a empresa não tem um histórico para entender como que essa venda se comporta. Empresas e negócios que têm uma maturidade maior, então já tem uma série histórica
que você possa analisar, né, o comportamento da venda, que você possa entender como aquilo funciona, você pode estabelecer outras estratégias de remuneração. Então, por exemplo, estabelecer metas específicas de acordo com esse histórico de vendas, o potencial de crescimento que você tem, e de acordo com essas metas, estabelecer qual vai ser a remuneração atrelada. Então, a maturidade do negócio é um fator essencial também que define uma remuneração adequada ou não. Tem um outro fator que eu queria comentar, que é a cultura, né? Cada empresa, cada negócio tem uma cultura específica. Então, tem negócios que são realmente mais agressivos, no sentido de eu vou prover uma remuneração muito diferenciada em relação ao mercado, aos meus concorrentes, porque eu tenho essa capacidade dentro da minha empresa. Eu tenho uma cultura de agressividade. Tem outros negócios que não, né? A gente já tem eventualmente um processo de vendas muito bem estabelecido, né? Eu tenho eu consigo tangibilizar mais ao longo do tempo como que vai ser esse processo, então eu não preciso ter uma agressividade tão grande, né? Então eu tenho um processo de reconhecimento dos vendedores, remuneração variável, mas eventualmente eu não preciso ser tão agressivo. Então a cultura de cada empresa, de cada negócio vai influenciar fortemente esse nível de remuneração. Um outro fator é o grau de impacto da venda, né? Então, a gente pode ter vendas com ticket médio muito pequeno, né? Então, isso exige uma remuneração diferente. E eu posso ter uma venda, que é o caso, por exemplo, de uma empresa de software que vende ERP, como a TOTUS, né, que é a empresa que hoje eu trabalho, que é uma venda que pode ser de centenas de milhares de reais, né? Então, o impacto que essa venda gera para a empresa, ela determina também, de uma forma fundamental, como que vai ser esse processo de remuneração e como que esse vendedor ele vai ser remunerado. Se a venda ela é uma venda spot, né? Ou seja, né, eu vendi um produto, eu vendi um serviço e eu faturo aquilo naquele momento e não tenho mais nenhum relacionamento com aquele cliente, ou se é uma venda recorrente, né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais em todos os mercados, né, a venda recorrente, né? Os negócios estão sendo estabelecidos para ter essa previsibilidade de receita ao longo do tempo e você poder reter o cliente com você por mais tempo, né? Então a gente vê vários negócios sendo transformados olhando para essa recorrência, você estabelecer essa relação ali direta com o teu cliente. E esse é um tipo de venda que também exige um tipo específico de remuneração. Aqui a gente entra também na dificuldade da venda, né? Tem produtos que se auto-vendem, né? Então o vendedor está ali muito mais para facilitar, né, a entrega desse produto ou desse serviço para o cliente, né? Tirar um pedido, um processo mais mesmo ali burocrático, às vezes, de venda, mas tem produtos ou serviços que são muito técnicos, que eventualmente o vendedor ele não consegue nem vender sozinho, ele precisa levar uma pessoa especialista junto com ela para vender esse produto, e aí exige também um tempo de venda muito maior, né? E de novo eu trago o exemplo de um software de gestão, de um ERP, como o exemplo da TOTS, que às vezes exige meses de relacionamento com o novo cliente, meses de negociação, para efetivamente você poder fazer aquela venda. Então, esse ciclo de vendas, essa dificuldade de fazer a venda, o nível de dificuldade, também determina se o teu nível de pagamento de remuneração variável vai ser em períodos maiores ou vão ser em períodos menores. Então, esse é um ponto essencial para levar em consideração também no processo. Acho que vale citar aqui também o tipo de carteira de clientes que esse vendedor tem, né? Então, em muitas empresas a gente vê, né, que um vendedor ele pode atuar com qualquer tipo de cliente, seja um cliente que já está na base da empresa, né? E aquele vendedor ele vai fazer novas vendas neste cliente, que é um farmer, né? Que a gente sempre fala, né? Ou se é um vendedor que atua também para novos clientes, e aí é um hunter. E muitas empresas, às vezes, separam o perfil desses vendedores, né? Porque isso exige uma habilidade diferenciada, né? Um farmer,
um vendedor que está focado muito no cliente já existente, ele tem que focar no relacionamento com esse cliente. Então ele tem que investir o tempo para se relacionar com esse cliente e atrelado a esse relacionamento, a consequência é novas vendas, crescer receita e apoiar o crescimento desse cliente. Agora, um vendedor que tem um perfil mais de hunter, né, ele precisa abordar clientes novos, tirar um cliente da concorrência, aí sim, às vezes é um perfil diferenciado e que esses modelos de remuneração, eles também podem ser adaptados de acordo com esse perfil de vendedor e o perfil de vendas. Muito importante também, qual que é o interlocutor desse vendedor junto ao cliente, né? Então, quem que é o cliente? Né? É um cliente, de novo, de um produto mais comodotizado, que você está falando ali com uma pessoa que vai eventualmente só tirar o pedido, uma pessoa que você não precisa ter um grande relacionamento, uma venda mais fácil, ou eventualmente você vai ter que abordar níveis hierárquicos mais altos para fazer a venda, né? Abordar um diretor de uma empresa, um próprio sócio da empresa, um empreendedor. Então isso exige também uma abordagem diferenciada, todo um trabalho de vendas diferentes, uma sofisticação que também impacta na definição desse modelo de remuneração. E quando eu pego todos esses itens, né, e eu defino esse modelo de remuneração, eu acho que é muito importante citar ao longo do tempo, né? Então, que esse vendedor ele vai receber a sua remuneração variável atrelada ao seu resultado direto, ao volume de vendas que faz, eventualmente a qualidade daquela venda, há quanto tempo o cliente fica se relacionando com a empresa. Mas é muito importante a empresa ela ter ferramentas de recursos humanos que, em adição à remuneração variável, ajudem a avaliar a performance desse vendedor. Né? Então aí entra um pouco esse conceito mais amplo de ciclo de performance, que além então desse resultado direto de vendas que o vendedor gera, você pode avaliar também quais são as competências e habilidades desse vendedor ao longo do tempo. Né? Então ele está realmente apto, né, para vender os nossos produtos, ele tem as competências de relacionamento necessárias para a empresa, e você ter processos de avaliação dessas competências em adição ao resultado, e aí você consegue cruzar, né? Então o vendedor ele traz um resultado, mas ele traz esse resultado também de uma maneira super boa, super sustentável para a empresa. Então aqui a gente fala que o como é tão importante quanto o que, ou vice-versa, né? Então o vendedor ele vai entregar, mas ele vai entregar da melhor maneira possível, respeitando, né, a cultura da empresa, a ética, os valores da empresa. Então você olhar para um processo de performance mais amplo, que não considere só a venda, o resultado final, é muito importante também para gerir a carreira desse vendedor e fazer com que ao longo prazo ele continue na empresa, crescendo, se desenvolvendo, vendendo mais. Então, eu diria que esses são alguns dos aspectos que devem ser levados em consideração nessa construção, Dani. Deixa eu complementar aqui com uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando referente aos perfis, né? Realmente, uma coisa que a gente até falou no episódio anterior, né, de perfis, o Hunter, o Closer, o Farmer. Mas dentro desses perfis, a gente tem aquela famosa escala, né, do júnior, do pleno e do sênior, né? O que você acha sobre isso, Fernando? Olhando para a gente olha para a experiência de mercado, basicamente, né? O quanto essa pessoa ela tem experiência de mercado para também a gente conseguir identificar uma remuneração adequada para essa escala de júnior, pleno e sênior. Eu acho que você diferenciar as equipes em níveis de senioridade é essencial para um sucesso da sua remuneração, do seu processo de remuneração. Porque, realmente, dependendo da realidade de cada empresa, você vai exigir profissionais em diversos tipos de senioridade. E aí você vai estabelecer níveis de remuneração diferenciados e, eventualmente, metas diferenciadas, né? Porque alguém que está entrando numa empresa novo, geralmente, ele não conhece ainda todo aquele produto que ele precisa vender, todo aquele serviço, ele tem todo um tempo de maturidade e adaptação.
né? E geralmente uma pessoa que está no início de carreira, uma pessoa que está começando nesse processo de vendas, exige um nível maior de adaptação. Então, você precisa ter um modelo de remuneração que ela vai receber ali uma remuneração variável, mas, eventualmente, se você não conseguir calibrar corretamente os níveis de recebimento e as metas, essa pessoa, por estar em aprendizado, por estar em nível de maturidade, não vai conseguir atingir e não vai receber aquela remuneração variável. E isso pode acontecer um efeito colateral que vai desmotivar essa pessoa ao longo do tempo e você vai acabar perdendo essa pessoa. Ela vai olhar para o lado e falar, puta, não estou indo tão bem aqui, não estou recebendo a grana que eu esperava, vou aprender em outro lugar. E aí você acaba tendo esse turnover, essa rotatividade no teu time, de pessoas que você precisa trazer para a empresa para aprender o teu negócio, para vender, e você não está conseguindo formar novas pessoas. Então, você trazer pessoas de mercado tendo um nível de remuneração adequado, um processo de estabelecimento correto, de desafio de vendas, de definição de metas ou de percentuais de comissão, diferenciando esse público dos teus vendedores mais seniores, que já estão lá rodando a 1.000 por hora, né? Já sabem todos os macetes, sabem o que podem trazer para a venda a qualquer momento. Então, esse profissional senior, ele vai ter que ter realmente uma remuneração mais elevada, vai ter que ter, eventualmente, um modelo de remuneração variável mais agressivo, metas mais desafiadoras, porque ele já conhece todos os caminhos, e aí vai também poder apoiar, eventualmente, esse vendedor mais júnior no seu desenvolvimento de carreira. Então, a minha recomendação é sim, dependendo do teu desafio, do nível de complexidade que você tem de vendas e do tamanho do teu time, você estabelecer, né, os níveis de senioridade que você precisa, né, um vendedor júnior, o que ele vai fazer, né, para se tornar um pleno, né, então o que um pleno ele diferencia de um júnior, tanto ali em atividades, abordagem no cliente e, por consequência, no nível de remuneração, e o sênior. E aí podem ter vendedores ainda mais especializados, né, então trazendo de novo exemplo da TOTVS, né, a TOTVS, empresa de tecnologia brasileira. A gente hoje é a maior empresa de tecnologia do Brasil e a gente tem uma carreira de vendas que começa desde um inside sales, que é uma pessoa que chega para aprender a vender e fica dentro da empresa ali vendendo, fazendo ligações, fazendo vendas por telefone, apoiando os executivos mais seniores, e assim essa pessoa ela vai avançando na carreira e eu posso chegar até a ter um vendedor no nível especialista, que ele realmente é super especializado, ele está no mesmo nível de carreira de um gerente sênior, eventualmente, mas é um vendedor que não tem equipe, é um vendedor que é vendedor mesmo, ele está lá no cliente toda hora, ele já conhece as nossas soluções de cabo a rabo e realmente tem um relacionamento muito forte com os nossos clientes. E assim, né, fazendo esse misto de perfis e senioridade de vendedores, a gente consegue fazer o correto balanceamento do nosso time para atingir os resultados que a gente espera como empresa. E aí, gostou desse episódio? Então eu quero te convidar para você escutar o episódio completo lá no Spotify. Tem link aqui na descrição deste conteúdo e quero fazer alguns convites adicionais. Primeiro deles, para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ajudar a aplicar o método super vendedores durante 15 semanas, exatamente. Ele é aceleração porque ele é ao vivo, ele leva 15 semanas e toda semana a gente vai estar junto, interagindo, conversando e te ajudando a alcançar alta performance em vendas. Segundo convite, participe do Dia do Profissional de Vendas. Tá chegando o 1º de outubro, Dia do Vendedor, e a RD fez o quê? Um evento para comemorar a nossa profissão. O Dia do Profissional de Vendas tem link na descrição aqui, vai ter palestra ao vivo de Daniel Mestre, exatamente, você vai ver o Dani ao vivo em cores, então vai lá, se inscreve, é gratuito. O terceiro convite é para você conhecer o canal do Papo de Vendedor, tem um link aqui, você vai sair deste ambiente aqui dos super vendedores e vai direto pro Papo de Vendedor. Já aproveita para seguir a gente, que a gente está começando a colocar todos os episódios lá, e você vai poder assistir a gente, vai poder pôr para tua equipe comercial, né, assistir os podcasts, enfim, você vai estar com a gente não só em áudio, mas em vídeo também. E por último, participe do RD Summit 2023, o maior, melhor e mais apoteônico evento de marketing, vendas e inovação da América Latina.
Eu vou estar lá, Daniel Mestre vai estar lá, nós vamos gravar podcast, Daniel Mestre vai dar uma palestra, exatamente, o Daniel vai dar uma palestra no RD Summit, falando sobre como construir uma equipe de vendas de alta performance e te ajudar a escalar a tua operação comercial. Tamo junto? Então já sabe. Forte abraço, boas vendas e sucesso!